dia a todos os irmãos. Então, vamos lá para o nosso estudo. E hoje, se Deus quiser, talvez ainda terminamos a carta aos Efésios. Então vamos abrir no capítulo 6, portanto, Efésios capítulo 6. Semana passada vimos os primeiros 9 versículos, portanto hoje vamos começar no verso 10. Efésios 6, verso 10. E por enquanto vamos ler até ao verso 20. Depois os outros também não há muito mais a dizer. Bem, então Efésios 6, verso 10 até ao 20. Assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra certa, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui. Vamos orar então. Nosso Deus, obrigado pela semana passou, obrigado porque hoje, mais uma vez, podemos estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Ó Deus, e rogamos agora a Tua orientação para nós, neste momento, em que estamos reunidos para podermos estudar mais esta porção da Tua Palavra. Oramos, ó Deus, para que a Tua vontade seja revelada a cada um de nós. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Sim, o mesmo Espírito que inspirou o Teu servo Paulo há tantos anos atrás para escrever estas palavras, possa também agora inspirar, ó Deus, e abrir o nosso entendimento para podermos não apenas compreendê-las, mas principalmente também aplicá-las às nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então, para concluir a carta aos Efésios, o tema que nós encontramos aqui, não é? O tema central que está invocado nestes versos, é o de uma batalha espiritual. Não é? Portanto, toda a linguagem que está associada a isto que Paulo fala é nesse contexto dessa batalha que existe. E esta batalha espiritual, ou quando falamos em batalha espiritual, por norma é um tema ou é uma realidade que muitas pessoas, incluindo até muitos cristãos, de algum modo preferem ignorar ou passar por cima. Não é uma coisa da qual se gosta muito de falar, não é? Mesmo no contexto cristão. E, na verdade, quando começamos a abordar este tema, por norma, acontecem coisas assim que de algum modo procuram desviar a nossa atenção, não é? Pelo menos até quando estava a preparar este estudo, aconteceram coisas lá em casa e a Sara de um lado para o outro, e coisas que de algum modo dificultaram mais o estudo deste tema. E é muito comum isso acontecer, não é? Parece até que há alguém que não quer que a gente fale sobre este assunto, não é? E é muito curioso que isso aconteça, não é? Até a própria sociedade procura ridicularizar mais ou menos este tema, não é? Quando vemos, é muito comum, quando se fala, não é, no diabo ou nos demónios,
não é? As pessoas têm uma imagem associada, não é? Têm uns chifres, têm uma cauda, não é? Têm umas pernas de cabra, e as pessoas pensam, não é? Têm uma imagem que o diabo é assim, é aquilo, não é? E isso muitas vezes acontece, ou muitas vezes não, isso acontece, penso eu, de um modo geral, porque as pessoas querem expressar com isso de que aquilo não passa de um mito, tal como tantas outras coisas não é, que estão expressas na Bíblia. Aquilo é uma coisa que não existe, não é? E, portanto, não há muito a temer. Não é? E há esta tentativa, não é, das pessoas procurarem ignorar este assunto. Depois há um outro extremo, no caso da sociedade, há um outro extremo que é daquelas pessoas que são obcecadas com este assunto, não é? Com tudo o que tem a ver com o diabo e com demónios, e infelizmente há muitas pessoas assim, não é? Que acabam por ter um interesse assim, não é? Doentio e muito pouco saudável sobre estes temas, não é? Esta passagem fala-nos sobre a necessidade que nós temos enquanto cristãos de estarmos conscientes de que existe esta batalha, não é? De que esta realidade espiritual é alguma coisa que está ao nosso redor. E não apenas isso, mas que nós temos ao nosso dispor certas armas para nos ajudar nessa batalha. E basicamente, se nós quisermos dizer o que é batalha espiritual, não é? Batalha espiritual, eu procurei definir, e aquilo que eu escrevi como definição é o seguinte: é uma luta diária pelo estabelecimento do reino de Deus na Terra. Não é? Portanto, existe o reino de Deus, não é? E há uma luta para que esse reino seja cada vez mais estabelecido e propagado, não é? E essa luta é diária nas nossas vidas, não é? Portanto, pessoalmente, mas também ao nível, não é? Se quisermos, mundial, é uma luta que acontece. O próprio Jesus afirmou, não é? Todos com certeza se lembram dessa passagem, quando alguns fariseus acusaram Jesus de expulsar os demónios por causa de Belzebu, não é? Por causa do diabo. E a resposta de Jesus foi não é? que uma casa não é? Dividida contra si mesma não subsistirá, não é? Portanto, se ele fosse demónio não teria interesse nenhum em expulsar outros demónios. E depois ele diz uma coisa interessante, ele diz: se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus, não é? Portanto, isto é alguma coisa que Jesus começou, não é? E que está associado com o reino de Deus, não é? Este conflito entre as forças do mal e as forças do bem. E é uma luta que, embora nós possamos de algum modo ignorá-la, voluntariamente ou não, independentemente disso, todos os dias nós vamos sentir os seus efeitos, não é? Nas nossas vidas. E esses efeitos normalmente surgem quando há alguma coisa no mundo que de algum modo se opõe ao cristianismo, aos valores cristãos, àquilo que a Bíblia procura ensinar-nos, não é? É uma luta que nós vemos sempre que nos custa orar, não é? Não sei se os irmãos já passaram por isso. Às vezes nós podemos estar assim muito bem o dia todo e depois paramos um tempo para orar ou para ler a Bíblia, não é? E o dia todo foi um sossego e uma tranquilidade, e quando nos sentamos ali para orar e para ler a Bíblia, parece que de repente uma série de coisas acontecem, não é? Ou às vezes acontece comigo também, muitas vezes, que eu acordo à noite e eu aprendi uma coisa, embora infelizmente nem sempre pratique, mas teve um pastor que uma vez me ensinou que diz: muitas vezes Deus acorda-nos à noite para orar. E mesmo nas vezes em que não é Deus que nos acorda, nós não perdemos nada com isso. Portanto, o melhor é orar na mesma. Então, por norma, às vezes quando eu acordo à noite eu tento orar. E às vezes eu não tento orar logo e o sono nunca mais vem, não é? Mas parece que eu começo a orar e de repente eu fico com sono, não é? É assim, é uma coisa impressionante, não é? Então há esta dificuldade que naturalmente nós temos para orar e para ler a Bíblia. Também, noutros aspectos, esta luta pode manifestar-se, por exemplo, quando é preciso perdoar alguém, quando há uma tentação à qual é preciso resistir, quando nós precisamos de aumentar a nossa fé, ou quando dificuldades acontecem, não é? Isto são apenas formas como esta luta se manifesta de um modo mais claro, não é? Nas nossas vidas pessoais.
E a verdade é que muitos veem estas dificuldades como coisas normais, são coisas que acontecem. Coisas que acontecem no dia-a-dia e que muitas vezes não associamos a um fundo espiritual ou uma motivação, ou uma causa espiritual. Mas a verdade é que, a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, eu penso que todos aqui estão mais ou menos nesse contexto, estes tais principados e potestades que são mencionados aí, no verso 12, eles passam a ver-nos a nós como os seus principais inimigos. E isto é uma coisa que nós não podemos ignorar. É que para estas forças, nós somos os principais inimigos. Ainda que nós ignoremos em ver estas forças como os nossos principais inimigos, é assim que eles nos vão ver. Isso é uma coisa que é muito importante nós não ignorarmos. E estas forças sabem muito bem que elas não precisam de se preocupar com quem já está no pecado. Quem está lá fora já está a fazer o que eles querem, portanto, eles vão fazer o quê? Não é preciso chover no molhado. E, ao mesmo tempo, eles sabem que nós, como cristãos, somos aqueles que têm o poder maior ou que têm os recursos maiores para poder fazer-lhes frente. E por causa disso, então, é que nós vamos ser os seus maiores inimigos e é que vamos ser aqueles que vão ser mais atacados. É curioso que ainda hoje se fala muito sobre a questão dos homossexuais serem perseguidos. E dizem que muitos afirmam que os homossexuais são o grupo mais perseguido em todo o mundo. Mas eu vi há pouco tempo uma estatística que dizia que nos últimos, já não me lembro exatamente quantos anos era 20, 25 por aí, morreram em todo o mundo cerca de 30 ou 35 pessoas por serem homossexuais. Em todo o mundo. No mesmo período de tempo, morreram cerca de 7.000 e tal cristãos por serem cristãos. Portanto, os cristãos, querendo ou não, são, no mundo, o grupo que é mais perseguido. Em termos físicos, em termos até de enfrentar a própria morte. E isto tem a ver com esta batalha que acontece, esta batalha espiritual. Sempre que as forças de Deus procuram levantar sobre estas potestades, sobre aquilo que está imposto, sempre que o reino de Deus procura alargar-se sobre o reino das trevas, acontece uma reação e esta batalha torna-se visível desse modo. Agora, vamos ver o que é que o texto diz sobre nós, pessoalmente, como soldados que somos desta batalha. É curioso que, na maior parte dos conflitos, eu não sei se alguém aqui já foi à guerra, ou já esteve na tropa, talvez muita gente já teve, mas na guerra pode não ser o caso. Eu, graças a Deus, não estive e, portanto, acredito naquilo que li a este respeito, mas os soldados que estão na frente da batalha, por norma, não têm uma noção daquilo que se passa no resto da guerra. Eles estão focados naquilo que está à sua frente, e é nisso que eles têm que estar focados. Nos inimigos que estão imediatamente à sua frente, os que estão ao seu redor. Aquilo que acontece na guerra como um todo, normalmente quem sabe disso são os generais, são aqueles que estão lá por cima e que controlam toda a situação. E que sabem aquilo que está a acontecer não apenas num lugar, mas em todos os outros, em todas as frentes da batalha. A questão é que esses soldados, embora só saibam aquilo que está imediatamente ao seu redor, eles sabem que a sua batalha ou a sua parte faz parte de uma batalha muito maior, e que ao mesmo tempo outras batalhas estão a ser travadas noutros locais. E então que alguma coisa está a ser feito. Eu acho que isso é aquilo que Paulo coloca para nós, é aquilo que nós devemos ter consciência individualmente, como cristãos, que há uma batalha mais ampla que está a ser travada e que a nossa luta é contra aquilo que está, aquilo que faz parte das nossas circunstâncias. Agora, esta batalha, como falei há pouco, muitas vezes toma a forma de coisas que são assim mais subtis e que muitas vezes nós tendemos a ignorar, ou pelo menos nesse contexto da batalha. Por isso é que penso eu que Paulo diz aí no verso 11, na parte final diz que nós devemos, ou que o nosso objetivo é ficarmos firmes contra as ciladas do diabo.
Não é? Em algumas traduções até tem contra as astutas ciladas do diabo. Não é? Astutas, exatamente. Não é? É por causa disso, não é? Uma cilada que é astuta é uma cilada que não se sabe que ela está lá. Não é? É uma cilada assim que está encoberta. Não é? E é desse modo que o diabo age. Não é? Age fazendo coisas que não parece que vem do diabo, não é? Mas que vem. Sim, irmão Romaldo. Engenhosa, exatamente. Que vai cair, exato. É esse o objetivo, não é? E vai cair sem sequer compreender o que é que aconteceu. Não é? Exatamente. Pois. Exatamente. Não é? Então, é por causa disso que nós temos que ter esta atenção e este cuidado, não é? Em relação àquilo que está ao nosso redor, não é? Porque as coisas não são claramente visíveis, não é? Então temos que estar bem atentos. E muitas vezes o problema é que depois, quando nós caímos nessas ciladas, a nossa tendência é o quê? É culpar alguém, não é? Quem é que foi o causador disto? E por causa disso, então é que ele continua e dizem no verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Muitas vezes o portador, não é, do problema é que paga a fava, não é? Ou pelo menos na nossa perspectiva, não é? A culpa é daquela pessoa. Não é? Esta expressão aqui, carne e sangue, ou sangue e carne, é uma expressão judaica que basicamente refere-se a ser humano. Não é? Era uma forma que os judeus usavam de referir-se aos seres humanos, não é? Carne e sangue. Portanto, ele está aqui a falar de pessoas, de seres humanos. Não é? E a nossa luta não é contra seres humanos. Não é? É lógico que, às vezes, não é? Há seres humanos a quem dá vontade de dar assim uma morraça bem dada. Não é? E isso, vamos ser sinceros. Não é? E há pessoas, talvez, que até mereçam isso mais do que outras. Mas o que nós precisamos de entender é que essas pessoas não são os nossos inimigos. Não é? Ainda que elas possam, de algum modo, ser usadas pelos nossos inimigos, não é? Mas elas não são, na verdade, os nossos inimigos. Quando eu fui, aqui há uns anos atrás, quando eu fui a Marrocos, numa viagem missionária, e antes de ir, eu participei numa formação sobre o islamismo, não é? Que é a religião dominante lá. E os muçulmanos, não sei quem já teve a oportunidade de falar com um muçulmano, e principalmente a respeito de coisas religiosas, os muçulmanos gostam muito de discutir e de argumentar sobre questões, aspectos de religião, não é? Porque é uma coisa até que faz parte não é? Da sua própria, não é? Até da própria doutrina do islamismo, é alguma coisa que faz parte. E uma das coisas que eles ensinaram nesse curso, a respeito de quando isso está a acontecer, que nós devemos ter sempre em conta é que o nosso objetivo, como cristãos, nunca é o de ganhar a discussão, mas sempre o de ganhar a pessoa. E isso é interessante como isso coloca as coisas em perspectiva, porque muitas vezes, e principalmente quando, não é, mesmo que não seja com muçulmanos, contra, não é, qualquer pessoa que de algum modo ataca a nossa fé, a nossa tendência é sempre tentar responder e argumentar e demonstrar que aquilo que nós queremos é verdadeiro. Não é? E às vezes, fazendo isso, até podemos, não é, dependendo até que ponto é que a pessoa também pode nos ofender, também podemos tentar responder pela mesma moeda. E aí podemos ganhar a discussão, mas afastamos a pessoa do Evangelho. E por causa disso é que eu vejo, não é, que esse conselho não apenas era sábio, como se encaixa muito dentro daquilo que está aqui. Muitas vezes nós vemos naquela pessoa a raiz do problema. E o problema não é aquela pessoa, porque o nosso objetivo é ganhar aquela pessoa para Cristo. O problema está por detrás. Está naquilo que levou aquela pessoa a falar aquilo ou agir daquele modo. Então, é isso que nós temos de compreender, que sempre que alguma coisa acontece, e principalmente por via humana, o que é que está por detrás disso? O que é que levou isso a acontecer? E não ver a pessoa como inimigo, mas compreender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Porque, na verdade,
Aquilo que os tais principados e potestades e tal, não é, que são mencionados aí no verso 12, o objetivo deles é desviar a nossa atenção do foco. Não é? E o nosso foco deve ser dessa batalha, não é? De sermos soldados nesta batalha e de levarmos o Evangelho, de, não é, expandirmos o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Não é? A partir do momento em que nós nos afastamos desse objetivo e passamos a focar nas pessoas ou que acontecem coisas para ocupar o nosso tempo, não é, para desviar a nossa atenção, então esse objetivo não vai ser cumprido. Não é? E isso é aquilo que o diabo, que o inimigo quer fazer. Não é? E, portanto, esta batalha tem que ser travada com armas espirituais. Não é? Se é uma batalha espiritual, não é com murros e pontapés e balas e bombas que nós vamos vencer esta batalha. Não é? É curioso que até, por exemplo, os muçulmanos, não é? já que falamos sobre eles, até vem a coisa de um outro lado, não é? Que põem, não é, bombas à cintura e vão porque eles acham que de algum modo assim vão vencer a batalha, não é, que eles supostamente estão a lutar. Não é? O pensamento cristão é totalmente o oposto. Não é? A nossa batalha é travada não com armas não é, físicas, mas espirituais. Não é? E, portanto, quais são essas armas? Elas estão a partir do verso 14, principalmente. Não é? Mas já agora, antes do verso 14, verso 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes. Há duas palavras aí que eu queria destacar. A primeira é a palavra resistir. Diz para que possais resistir no dia mau, porque a questão é que, ainda que numa batalha haja ataque e defesa, não é? Nós podemos estar numa posição de ataque ou numa posição de defesa, aquilo que Paulo está a assumir aqui é que nós vamos ser atacados. Não é? Por isso é que nós temos que resistir. Não é? Embora essa não seja a nossa única posição. Não é? Eu sempre me lembro, é curioso, um dos versos que eu mais gosto na Bíblia é aquele verso em que Jesus fala, em que Jesus diz... agora... Não é essa. Que Jesus fala sobre... Mateus 28... Não é 28. Isso é Tiago. Isso é em Tiago. Que Jesus diz que das chaves do... Quando ele diz para Pedro: eu te darei as chaves do reino. Não é? E o que ele diz antes disso, na verdade, é no verso anterior. Que ele fala sobre a igreja. As portas da igreja não prevalecerão. Como é que começa esse verso? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, era isso. Às vezes é a tal luta espiritual que acontece, né? Então, né, diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? Aí Jesus está a falar sobre a igreja ao ataque. Né? Porque são as portas do inferno que estão a ser atacadas e que não vão prevalecer contra a igreja. Né? Então, nesta luta espiritual, nós temos, né, o ataque ao inferno, e o inferno também a atacar-nos a nós. Né? E neste caso, Paulo está a assumir aqui que nós, como cristãos, vamos ser atacados e por isso precisamos de resistir. E a segunda palavra que eu quero destacar aqui é a última palavra aí, é que a palavra firmes, que em alguma outra tradução pode ter também inabaláveis. Ficar de pé. Não é? Essa é uma expressão que aparece 3 vezes aqui em meia dúzia de versos. Não é? No verso 1 diz para poderes ficar firmes, depois aqui para poder permanecer firmes e depois logo a seguir verso 14 está e pois firmes. Não é? Portanto, ele está a dar aqui uma ênfase muito grande a esta questão de estarmos, não é, firmes. E essa ideia de ficar de pé é uma ideia muito, muito correta. É aquela imagem, não é, que todos já vimos, de algum modo, filmes assim que falam sobre guerras, não é? E depois da batalha tem, não é, os campos em que está tudo, não é, um monte de corpos lá espalhados, e tem uns que ficaram em pé. Não é? Tem aqueles que resistiram. Não é? E é mesmo essa ideia que ele está a dizer aqui. Não é? Depois de passar não é, a batalha, é continuar em pé, continuar a viver, não é? Não ter sido derrotado. E então nós temos que assumir isto, que
ainda mais por nós sermos cristãos, não é? Por aquilo que estava a dizer há pouco, nós somos os maiores inimigos destas forças, não é? Para quem chegou há pouco, nós temos a ajustar Efésios 6, a partir do verso 10. E então, para vencermos esta batalha, nós temos que ter as seguintes armas, que estão aí a partir do verso 14. Em primeiro lugar, a verdade. Não é? Quem esteve aqui no domingo passado, a mensagem do culto da manhã foi precisamente sobre esta questão da verdade. Não é? E um dos pontos fundamentais sobre o Evangelho, não é? Sobre a mensagem cristã, é que ela é uma mensagem verdadeira. Não é? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não é? E, portanto, a mensagem não funciona, ou melhor, ela não é verdadeira porque ela funciona. É antes ao contrário, ela funciona porque ela é verdadeira. Não é? Portanto, a partir do momento em que nós nos apegamos àquilo que são as verdades do Evangelho e nós colocamos-las em prática, nós estamos a usar esta arma que é a verdade. E, ao mesmo tempo, esta arma é importante por causa daquilo que é o oposto, não é? Que é o seu oposto e que é uma das armas do nosso inimigo, que é a mentira. Não é? O diabo é o pai da mentira. E, portanto, a mentira combate-se com a verdade. Não é? E é curioso como, muitas vezes, quando nós estudamos a história da Igreja, como a maior parte dos ataques que foram feitos, em termos espirituais, que foram feitos à Igreja, é no sentido de criar dentro da Igreja aquilo que são desvios, não é? Doutrinários ou falsas heresias, não é? Aquilo que são ensinos contrários àquilo que são os ensinos verdadeiros. Não é? E muitas vezes começa por uma coisinha pequena, uma coisa que não parece que, não é? Que é assim muito importante, mas é como, não é? Como um avião. Um avião vai numa rota e se ele desvia-se um grau ali para a direita, no princípio parece que não se desviou muito, mas depois vai chegar lá no destino e ele vai estar muito longe de onde ele deveria estar. Não é? E é deste modo que, não é? que o diabo nos ataca, não é? Tentando introduzir mentiras àquilo que nós consideramos como verdadeiro. Não é? E, portanto, temos que estar atentos não é? Para podermos apegar-nos, não é? à verdade, para não nos desviarmos. Não é? Eu penso que, em grande parte, as comparações que Paulo faz aí com as peças da armadura, há pessoas que procuram fazer assim uma grande relação, que não é? A verdade é a cintura, é o cinto, e depois tal é isto. E não é? Eu acho que em grande parte não tem assim uma relação tão imediata. Não é? Sobre não é? A verdade podia ser muito bem a couraça e vice-versa, e não é necessariamente a posição, não é? Que, na peça da armadura, que faz a grande diferença. Embora é curioso que, neste caso, quando diz cingindo-vos com a verdade, cingindo-vos tem a ver com o cinto. Portanto, era uma peça que era colocada aqui, não é? À altura da cintura. E numa armadura, pelo menos nas armaduras antigas, esta peça aqui era a peça que segurava ou que mantinha junto toda a armadura. Não é? Portanto, no fundo, era uma peça de ligação entre, não é? A parte de cima e a parte de baixo, e que fazia toda essa ligação. Não é? E a verdade tem um pouco esse objetivo, não é? De nos manter íntegros, não é? Dentro não é? Daquilo que é o Evangelho completo. Okay? Segunda arma, diz ainda no verso 14, é a justiça, ou a couraça da justiça. O objetivo da justiça são duas coisas. Em primeiro lugar, proteger os inocentes, e em segundo lugar, castigar os culpados. Não é? É o objetivo da justiça. Nem sempre isso acontece, mas Deus, como justo juiz, pretende que isso aconteça. Não é? Pretende sempre corrigir aquilo que está errado, não é? Os erros, não é? Que são consequências do pecado, e, portanto, trazer o bem ao mundo. E este processo, no contexto da batalha espiritual, teve o seu momento decisivo, não apenas na cruz, mas principalmente 3 dias depois, não é? Quando Jesus ressuscitou, não é? Em que então as consequências do pecado, não é? Ou seja, aquilo que de algum modo resulta da injustiça, é justificado. Não é? E Paulo usa muito essa expressão, principalmente na carta aos Romanos, ele usa muito essa expressão dos cristãos como justificados. Não é? Nós somos justificados pela fé. Não é? Tem a ver com este ponto, não é? De que a justiça de Deus veio sobre nós.
não é? E veio sobre nós não por alguma coisa que nós tivéssemos feito, não é? Mas por causa de Cristo. Não é? Neste caso, é curioso que aquele que era inocente foi o que morreu pelo pecador. Não é? E poderíamos até dizer que isso seria injusto, não é? Mas isso acontece por causa, não é? Porque Deus é um Deus justo, mas é um Deus de amor, não é? E porque o amor de Deus então levou Deus a fazer isso por nossa causa, não é? Mas esta justiça, no fundo, a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus que nos justifica a nós através de Cristo, é algo que nos protege contra os ataques do inimigo. Não é? Quando o diabo tenta acusar-nos, não é, por causa de, não é, colocando em nós a culpa do nosso pecado e que nós fizemos isto ou aquilo, não sei o quê, aquilo que nós devemos fazer é, não, mas eu já fui justificado. Não é? A justiça de Deus já se cumpriu na minha vida, não é, por causa de Cristo. Eu penso que é neste sentido que a justiça deve permanecer como uma arma, não é, na nossa luta espiritual. Continuando, verso 15, diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu também acho curioso e até um pouco irónico que num contexto em que estamos aqui a falar de guerra, aparece aqui a palavra paz, não é? Que é precisamente o oposto da paz, ou o oposto da guerra. E essa paz é uma coisa que vem do Evangelho, não é a paz em si só, mas é o Evangelho da paz. E porquê é que o Evangelho é um Evangelho da paz? Não é? Porque, ao contrário da guerra, a guerra opõe dois inimigos, não é? E cria conflito. E a paz restaura, não é? E perdoa. Não é? E então o Evangelho é um Evangelho da paz, porque antes nós éramos inimigos de Deus e agora já não somos. Nós fomos reconciliados com Deus. Não é? O Evangelho reconciliou-nos com Deus. E não apenas o Evangelho nos reconcilia com Deus, como nos ajuda a reconciliar-nos uns com os outros, não é? Quando há conflitos. Não é? E uma boa parte da carta aos Efésios, que vimos há umas semanas atrás, principalmente em capítulo 4, fala precisamente sobre isso, não é? E mesmo até antes, capítulo 2, capítulo 3, fala sobre essa questão, não é? De todos somos um em Cristo e, portanto, devemos olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa, não é? Portanto, essa ideia de reconciliação, não é? De paz com Deus em primeiro lugar e com os outros é uma coisa que é uma consequência natural do Evangelho. E por causa disso, então, é que o Evangelho da paz deve ser usado como arma. Eu penso que aqui está muito claro, ou há uma relação muito forte com aquela questão que é mencionada no verso 12, não é? de que a nossa luta não é contra seres humanos. E se não é contra seres humanos, então o nosso objetivo nesse contexto é de sermos agentes da paz, não é? De perdoarmos e de procurarmos sempre estar em paz com os outros seres humanos, não é? Com Deus e com os seres humanos, não é? Porque o nosso inimigo, com quem nós devemos estar em guerra, é com o diabo e com as suas forças, não é? Que são mencionadas aí também no verso 12. Ao mesmo tempo, e aqui penso que talvez pode ter uma relação um pouco mais forte com a questão não é, de calçar os pés, ou seja, no fundo está a falar como se fossem umas botas, não é? E eu acho que aqui um aspecto, não é, a relação que há entre, não é, no fundo, as botas e a preparação do Evangelho da Paz é que nós devemos estar sempre prontos para andar em frente. Não é? Ou seja, nunca ficarmos atrasados, nunca ficarmos para trás em conflitos, não é, pessoais, mas termos o nosso foco e estarmos prontos a andar, não é? Estarmos prontos a seguir sempre em frente naquilo que é o objetivo de Deus. Okay? Continuando, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Portanto, a próxima arma é o escudo da fé. E o escudo da fé, ou a fé, se quisermos, no fundo tem a ver com aquilo em que nós cremos. Não é? Que a fé, que diz o escritor, não é, aos Hebreus capítulo 11, verso 1, não é? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, aquilo que nós cremos, que podemos até não ter não é, fundamento para crer nisso, embora eu pessoalmente creia que aquilo, não é, aquilo em que a minha fé se fundamenta tem muitos fundamentos, mas seja como for, há coisas em que realmente é preciso, não é, darmos o tal passo de fé. E essa crença
não é? Portanto, a crença inabalável daquilo que Deus fez por nós, de quem nós somos agora em Cristo, é aquilo que nos vai ajudar diz aí no verso 16, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que dardos inflamados são estes? Ou que setas são estas? Não é? A palavra inflamados, talvez, no português, tem uma conotação mais de tipo como se fosse uma doença, não é? Uma inflamação. Embora a palavra no original tem mais a ver com fogo. Não é? Quem sabe alguma coisa de inglês, não é? Por exemplo, a palavra chama em inglês é flame, não é? Que vem precisamente daqui, não é? de flama, é a palavra no grego. Portanto, tem a ver com, não é? Setas de fogo que o inimigo lança contra nós. Não é? E o grande problema do fogo, ou de uma seta de fogo, é que se for uma seta sem fogo, ela pode até perfurar, mas pronto, o mal fica por ali. Não é? Agora, se vier fogo junto, o mal é, não é, aumentado ainda e pode até, não é, causar dano ao corpo todo. Não é? E esse é o objetivo. Podem ser até coisinhas pequenas, não é, que o diabo lança sobre nós, mas que, se aquilo nos atinge, não é, pode exponenciar o dano que é feito a partir daí. Não é? E que tipo de setas é que podem ser estas? Os próprios ataques, não é? Mas vamos ser um pouquinho mais específicos, um pouquinho mais objetivos. Neste contexto, se aquilo que nos defende dessas setas é a fé, penso eu que, em primeiro lugar, não é, as maiores setas que podem, não é, que o diabo procura tentar atingir-nos, são as coisas que vão abalar a nossa fé. Não é? Ou seja, podem ser dúvidas, podem ser tentações, podem ser... como? Perseguições, não é? Circunstâncias adversas, conflitos, não é? No fundo, coisas que de algum modo vão fazer-nos questionar aquilo em que nós queremos, não é? Que de algum modo nos fazem questionar, mas então afinal onde é que está Deus? E eu penso que é principalmente esse tipo de setas que o inimigo procura lançar, não é? E é por causa disso que o nosso escudo para isso é a fé, ou seja, é continuar a crer, mesmo que por causa das circunstâncias e por causa das situações eu possa ter menos motivos para crer do que eu tinha antes, eu continuo a crer. Não é? É por esse motivo, então, que a fé deve ser usada como um escudo. Não é? A nossa confiança e a nossa crença em Jesus como Salvador e Senhor e tudo aquilo que resulta daí. Não é? Portanto, todas as vantagens e também todas as obrigações, não é, ou deveres que nós temos como cristãos, não é, que resultam desse aspecto, é aquilo que nos deve ajudar então a apagar esses tais dardos inflamados. Okay? Continuando, verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete é alguma coisa que protege a cabeça, não é? E o que é que está dentro da cabeça que precisa de ser protegido mais do que outra coisa qualquer? É o cérebro, não é? E pronto, os pensamentos, a mente, não é? Portanto, é isso, não é? É o objetivo principal, não é? Sem o cérebro não vamos a lado nenhum, não é? E por isso é que aquilo que deve ocupar em primeiro lugar o nosso pensamento é a salvação. Ou seja, o nosso objetivo final, não é? Que é a salvação, não é? A vida eterna e no fundo a vida eterna na presença de Deus, não é? Porque isso é a salvação. Jesus definiu, né, João capítulo 17, naquela oração que Jesus fez, no verso 13 ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e ao teu Filho a quem enviaste. Não é? Portanto, a salvação ou a vida eterna é isso, é conhecer a Deus, não é? Estar na presença de Deus, isso é salvação. Não é? Isso é aquilo que deve guardar os nossos pensamentos, não é? E o nosso foco, aquilo que no fundo o nosso relacionamento com Deus não é que nos deve proteger. E, em último lugar, que é mencionado aí como arma, na verdade não é a última, mas nesta imagem da armadura de Deus, pelo menos é a última em que é feita uma comparação, ainda no verso 17, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É curioso que até este momento, tudo aquilo que Paulo vem a falar até aqui, neste contexto da armadura de Deus, são elementos de defesa, não é? De proteção.
O único que está aqui que pode ser usado para ataque é a espada, né? Portanto, que é a palavra de Deus. Mas é interessante que a espada é a espada do Espírito, né? Isto pode parecer um detalhe, mas é muito importante, né? E depois ele diz o que é a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. O grande problema, ou melhor, a palavra de Deus sempre é uma espada, mas ela pode ser usada contra nós mesmos, ou seja, para o nosso dano, tal como quando estamos na cozinha a usar uma faca e nos cortamos, né? Ela pode ser usada contra nós mesmos se nós não a usamos no Espírito. Porque é precisamente daí que vêm todas as heresias e as falsas doutrinas que ainda hoje nós vemos por aí em todo o lado. É quando pessoas leem a palavra de Deus, tiram o Espírito e procuram entender por elas mesmas o que é que aquilo quer dizer. E aí a espada não está a servir para atacar, está a servir para se cortarem a si mesmas. Portanto, isto é importante, não é? Que a espada seja usada do Espírito. A espada tem que ser do Espírito, porque senão mais vale deixar de lado. Quando eu estava no seminário, um dos meus professores de doutrina, ele dizia muito isto, não é? Ele dizia que usar a Bíblia ou tentar interpretar a Bíblia sem o auxílio do Espírito é um caminho para a heresia, para nos afastarmos, não é, daquilo que Deus realmente pretende com aquela, não é, com uma passagem em particular. Portanto, temos que usar sempre a palavra de Deus, não é, neste contexto de sermos orientados e guiados pelo Espírito. E também é pela palavra de Deus que nós somos limpos e santificados e libertos, não é? Jesus mencionou também nessa mesma oração, João capítulo 17, quando ele orava pelos seus discípulos, ele diz, não é, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, não é? Portanto, nós somos santificados pela verdade que é a palavra de Deus, não é? E tudo isso, a palavra de Deus é que expõe aquilo que é pecado, aquilo que não é, aquilo que nos corrige, aquilo que nos orienta, não é? Por esse motivo é que então é usada como ataque para, já ouvi, só um minuto, é usada como ataque para não é, dissipar aquilo que são as trevas e aquilo que, não é, que estas forças do mal procuram impor sobre as nossas vidas. Sim, irmão Américo, diga. Sim. É verdade. Podemos vencer esse mal entendido. Sim. É verdade. Aí, nesse mesmo contexto, quando estava a falar, e lembrei-me também, quando Jesus foi tentado, sempre ele respondeu com a palavra. Não é? Jesus sempre diz, não é porque está escrito tal e tal. Não é? Portanto, ele usou a palavra nesse contexto, não é? Precisamente para corrigir aquilo que estava errado. Não é? Para terminarmos, porque já temos já pouco tempo, mas tem um assunto aqui que é tão ou mais importante do que aqueles que falámos até agora. Ainda que esta imagem da armadura termine por aqui, há uma outra arma que ele começa a falar a partir do verso 18, não é? Que é a oração. Diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Houve um homem, o seu nome era William Temple, que era um dos líderes da Igreja Anglicana do começo do século XX. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante sobre a oração. Ele disse o seguinte: quando eu oro, coincidências acontecem. Quando paro de orar, coincidências param de acontecer. Não é? E é muito curioso, eu acho muito interessante esta afirmação, porque é precisamente isto, aquilo que muitas vezes parece aos nossos olhos que são coincidências, não é? Na verdade são o resultado direto das orações que nós fazemos. Não é? E porquê é que as nossas orações são importantes? Nós poderíamos até pensar, não é? Se Deus é Deus, todo-poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, para que é que Deus precisa das minhas orações para Ele fazer seja o que for? Não é? E essa é uma pergunta que faz todo sentido. Eu creio que essa pergunta tem duas respostas muito rápidas, e só aqui poderíamos ficar muitas e muitas horas, mas eu vou ser bem sucinto.
A primeira é porque Deus, logo desde o princípio, quando Ele criou, Ele entregou o domínio a quem? Ao homem. Né? Gênesis 1:26, né? Ele diz, domine Ele sobre, né, tudo, no fundo. Portanto, se nós temos o domínio, né, e Deus não volta atrás com a sua palavra, muitas vezes Deus só vai agir quando nós exercemos o nosso domínio para pedir que Deus haja. Né? E eu creio que esse é o primeiro aspecto, né? E haveria muito para dizer sobre isso, mas não temos tempo. O segundo é porque Deus deseja que nós venhamos a ser colaboradores com Ele na obra que Ele está a fazer. Né? E daí a importância da oração para que o Evangelho, para que o Reino de Deus seja propagado. Né? Diz que a primeira tem a ver com o domínio que Deus nos entregou a partir da criação. Né? E porque Deus espera que nós exerçamos esse domínio para entregar-lhe, né, em oração aquilo que nós queremos que Ele faça, né? Aquilo que é necessário ser feito. Né? Sabendo, é lógico que Deus vai fazer, no fim, aquilo que Ele quiser. Não vai fazer nada só porque nós oramos. Né? No fim de contas, Deus vai acabar por fazer aquilo que, né, estiver dentro da sua vontade de fazer. Também, exatamente. Né? Exatamente. Né? E depois, continuando, a partir do verso 19, Paulo pede para que no caso, os Efésios, né, orassem também por ele. Do nosso ponto de vista, já não vale a pena orar por Paulo, né, porque o ministério de Paulo já foi cumprido, mas podemos orar, né, por todos os ministérios, né, não só da nossa igreja, como da igreja ao redor do mundo, né, que estão ainda hoje a serem feitos. Né? E eu acho muito curioso aquilo que Paulo pede, né, o motivo pelo qual Paulo pede que eles orem por ele. Ele pede para que seja dada no abrir da sua boca a palavra certa para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Qualquer pessoa que já teve a responsabilidade ou de pregar ou de preparar um estudo, ou até, nem precisamos de ir por aí, qualquer pessoa que já teve a responsabilidade de testemunhar a alguém a respeito da mensagem do Evangelho, pode muito facilmente identificar-se com aquilo que Paulo está aqui a orar. Né? Porque o nosso medo, o nosso receio é o que é que eu vou dizer. Né? E como é que eu vou dizer. E no fundo eu penso que Paulo está aqui a expressar esse mesmo receio que ele tinha. Né? E portanto, e a compreensão de que se ele disser coisas que forem só da boca dele, não vai servir de nada. Né? Por isso é que ele pede para que lhe sejam dadas as palavras no abrir da sua boca. Né? Portanto, tem que ser alguma coisa que não venha dele ou de nós mesmos, mas que venha, né, de Deus, que seja uma capacitação sobrenatural de Deus. Né? E é precisamente isso que Paulo está a pedir para que orem por ele. E depois notem, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Toda a gente, mesmo quem não gosta, toda a gente já viu um jogo de futebol. Não é? Alguém já viu, num jogo de futebol, um jogador de futebol que está lá no campo com os pés atados? Não pode. Não dá certo. Alguém já viu e qual é o objetivo de um embaixador? É fazer-se representar, é representar alguém junto de outras pessoas, não é? Normalmente junto de autoridades estrangeiras. Não é? Portanto, o embaixador tem que ir a outros lugares. Como? Levar alguma mensagem, sim, exatamente. Agora, como é que um embaixador pode fazer o seu papel se ele estiver preso? Não pode. Não é? É a mesma coisa do que o jogador de futebol estar com os pés atados. Não é? Ele não pode, e por isso é que ele diz, eu sou embaixador em cadeias, Paulo estava preso. Não é? No entanto, Paulo não pede para orarem para que ele seja liberto. Não é? Ele pede para orarem para que ele seja ousado no seu falar, como cumpre fazê-lo. Não é muito curioso isto, não é? Que Paulo tinha essa compreensão que o seu papel, a sua missão, não dependia das circunstâncias. Não é?
A sua missão dependia apenas de ele fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer com ousadia. E muitas vezes eu penso que é isto que nos falta, talvez, não é? Esta ousadia que Paulo pede, esta intrepidez, não é? de pedirmos a Deus as palavras certas, independentemente das circunstâncias, porque normalmente, eu não sei convosco, mas comigo muitas vezes isso acontece, às vezes quando surgem oportunidades de evangelizarmos, nós arranjamos argumentos, não é? E dizemos, agora não convém. Não é? Paulo tinha todos os argumentos que ele quisesse para dizer, não, agora eu não posso, eu sei aqui, vou fazer o quê? Não é? E, no entanto, a única coisa que ele pede é ousadia para falar. Não é? E isso é muito curioso e deve servir como um exemplo para nós. Não é? Mas, para concluir, e ainda no contexto da oração, e porque é sobre isso, não é, que ele está a falar aqui a partir do verso 18, e voltando aí ao verso 18, ele diz, não é, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança. Orar é uma coisa que dá trabalho. Pode não parecer, mas dá. Não é? Muitas vezes nós temos a ideia errada de que orar é uma coisa que é passiva. Não é? E às vezes até... lá em Londres, eu visitei uma vez uma igreja, que até é uma igreja muito famosa, por sinal, e estava lá, na mensagem, lembro-me até hoje, o pastor estava a criticar, de algum modo, aquelas pessoas que oram muito e que fazem pouco. E diz que os cristãos deviam ser mais interventivos, não é? e não orar, talvez não... Pronto, na ideia dele eu até entendo o que ele estava a dizer, mas eu acho que ele foi infeliz no comentário que ele fez. Não é? Porque orar é fazer muita coisa. Não é? Orar não é passivo, orar não é não fazer nada. Orar é alguma coisa que tem um potencial de, não é, fazer tudo e mais alguma coisa. Não é? Porque orar não passa por fazer aquilo que eu posso fazer, mas passa por pedir a Deus, que pode fazer tudo, para fazer aquilo que Ele pode fazer, não é? Aquilo que só Ele pode fazer. A oração tem muito poder, não é? E o poder da oração não está na pessoa que ora, não é? Está no Deus em quem nós oramos. Não é? Por isso é indiferente, não é? Porque também algumas pessoas pensam que, por exemplo, a oração do pastor tem mais poder do que a minha. Não é? E algumas pessoas até vão pedir ao pastor para orar. Não é? E não é que isso esteja errado em si, mas não é? O poder da oração não está na pessoa que ora, está, não é? No Deus a quem a oração é feita. E notem aqui que Paulo está a dizer que nós devemos orar em todo o tempo. Em todo o tempo é em todo o tempo. Não é uma vez por dia, ou no princípio do dia, ou no fim do dia. Não é 2 ou 3 vezes por dia, ou antes das refeições. Em todo o tempo em todo o tempo, sempre. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não é? Isso é em todo o tempo. Como é que nós podemos fazer isso? Orar em todo o dia. Não é? Se nós formos cumprir isso à risca, não trabalhamos, não dormimos, não fazemos mais nada, temos que estar sempre em oração. Não é? Eu acho que isso tem a ver com, novamente, a ideia muitas vezes errada que nós temos do que é oração. Às vezes quando nós pensamos, dizemos, vamos orar. E o que é que nós fazemos? Fechamos os olhos, não é? Curvamos a cabeça, em alguns casos até podemos pôr-nos de joelhos, não é? E assumimos uma posição de oração, não é? E uma atitude de oração. Não é? E oração é muito mais do que isso. Oração, basicamente, é falar com Deus. Não é? E falar com Deus é uma coisa que eu posso fazer em qualquer altura, não tenho que fechar... Não é? Estamos no meio de um problema e... Espera aí um minuto. Não é? Ou vamos fechar-nos na casa de banho, que é para orarmos, pedimos... Não é? Há alturas em que não dá para fazer isso. Não é? Mas podemos estar sempre nesta atitude de oração. Eu creio que, no fundo, o que Paulo está a dizer aqui é que, ao longo do dia, a resposta natural que nós, como cristãos, temos que dar às circunstâncias que nos acontecem é uma resposta de oração. Não é? Seja de pedido, seja de agradecimento, seja, não é? do que for apropriado à situação. Não é? Mas nós devemos, não é, ter esta atitude, seja ela interior ou mental, ou, não é, ou seja de que modo for, ter esta atitude de resposta, de oração constante àquilo que nos acontece ao longo do dia. Não é? Eu acho que é assim que nós vamos fazer aquilo que ele está a dizer aqui. Não é? Orando em todo o tempo, estando sempre vigiantes àquilo que está ao nosso redor, não é? Por causa desta batalha espiritual que acontece, e
com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Perseverança é muito importante na oração, porque muitas vezes a resposta da oração não vem logo, não é? E se nós não tivermos perseverança, nós podemos desanimar.